tirar foto, ver. Vai descansar mais um pouco. Vamos parar um pouquinho aqui. Descansar, tirar foto. A subida deixa a gente sem fôlego. Como é que é? Como é que chama? A casa? Essa estrutura aqui, falamos no nosso idioma, chama Kijeme, né? Kijeme quer dizer casa no nosso idioma. Tem ao redor dela, nós chamamos de pau a pique, são as varinhas. Aí percorre um espaço, se tiver barro, para poder cavar o buraco para tirar o barro, para poder barrear as paredes. Uhum. As coberturas são a fibra de uma palmeira, chama piaçava, que é a que a gente vai fazer as coberturas, e a outra é feita a vassoura. Então Que é a parte mais fina que é feita os telhados. levanta o pau a pique aqui e cobra de barro. Ao redor é feito de barro, coberturas, fibra de palmeira piaçava, que é a que é feita a vassoura. Uhum. E Perfeito. o nome da casa é Kijeme. Que geme. O Brasil é esse aqui. Tem esse que quebrou aqui. Uhum. O Brasil, é esse também. Esse aqui também é o Brasil. Sim. Esse também é o Brasil. E lá, a hora que ele tava servindo. Na gruta da pedra, não é difícil. Boa tarde. E aí, para vocês aprenderem nenhuma palavra no nosso idioma, tá? Quando eu falar Ikeniató, que é boa tarde, vocês respondem Miriaú. Pode passar? Miriam. Aí, Ikeniató é boa tarde e a resposta é Miriaú. Miriaú? É a resposta de boa tarde. Entendeu? Vamos lá? Ikeniató. Miriaú. Ikeniató. Miriaú. Kapitão costume a suriação patachó, tometão taputá, patachó feliz. Agora eu vou traduzir o que eu disse para vocês, né? Eu falei na minha língua, no meu idioma. Bom dia para todos, ou boa tarde, né, para todos. Vocês responderam, né, boa tarde. Eu me chamo Suriaçu Patachó e sejam todos bem-vindos, né, à Reserva Patachó da Jataí. Daí meu nome Suriaçu significa mandado por Deus. Aí eu vou contar um pouco sobre a história do meu povo, sobre a aldeia. E é um momento assim de interação. Se vocês tiverem dúvidas, se tiverem alguma pergunta, vocês podem levantar a mão que estarei disponível para esclarecer para vocês. Bom, hoje nessa aldeia vivem 36 famílias, em torno de 110 pessoas. Hoje a nossa comunidade ela vive exclusivamente do turismo. Então nós temos esse trabalho. A nossa aldeia ela foi a primeira aldeia indígena do Brasil a trabalhar com turismo. Então esse trabalho que vocês estão conhecendo aqui hoje foi um trabalho pioneiro. E hoje é a principal fonte de renda. Hoje nós temos uma área aí que ela soma mais de 827 hectares de floresta. E 40% de toda essa área é mata primária. Hoje nós temos a onça-parda, a onça preta, a anta, capivara, capivara, diversos pés de aves, cobras, macacos. Como ninguém caça, a reprodução dos animais ela acaba sendo mais rápida e contínua. Então aqui é uma APA, é uma área de preservação ambiental, fazendo com que hoje a nossa alimentação também modifique. Hoje nós não vivemos mais à base da caça. Temos aí as nossas áreas que plantamos, né, mais raízes e hortaliças para o consumo mesmo, não é área grande, é coisa de 10 por 10 no máximo, né? E temos aí também a pescaria que é constante. Mas o arroz, o feijão, a carne, a gente vai na cidade, né, no mercado, igual você ir lá no supermercado, e compra e traz aqui para a aldeia, tá certo? Só que a alimentação ela é coletiva, ela é comunitária. Aqui na comunidade só temos uma cozinha onde atende todas as famílias, né? Então nessa cozinha ficam 3, 4 mulheres que são encarregadas de preparar o alimento para toda a aldeia. Então as nossas moradias são somente para dormir, né? Porque o banheiro é coletivo e também a cozinha é comunitária, certo? E aí hoje essa aldeia aqui também, nós temos o cacique e temos o pajé. Existe também uma diferença de hierarquia entre os dois, né? Por exemplo, o cacique,
ele é o porta-voz do povo, ele lidera a sua comunidade. E não necessariamente ele precisa ser um homem, né? Ou ser o mais velho. Pode ser um jovem, pode ser uma mulher. Né? Hoje em dia, a gente não segue a tradição antiga, onde o filho ele herdava o trono do pai sem o mérito, sem fazer nada, né? Ele só bastava nascer para assumir essa função. Hoje em dia não, hoje em dia a comunidade ela elege, né? É um consenso democrático, né? Um consenso coletivo, onde a comunidade ela vai determinar quem vai liderar o nosso povo. Então a comunidade ela pode escolher essa pessoa, pode ser um jovem, pode ser uma mulher, para liderar a nossa comunidade. Então o cacique ele responde por todo o coletivo, por toda a aldeia. Ele é a maior hierarquia na comunidade. E essa escolha acontece de tempos em tempos ou uma vez cacique é cacique até? Não, assim, o cacique ele fica até quando a comunidade achar que ele tem que ficar. A partir do período que a comunidade ela não tá vendo um trabalho legal, um trabalho voltado para todos, a comunidade ela pode se reunir e vitimar. Pode tirar. A comunidade reúne e coloca, retira ele da função e determina outra pessoa para liderar. Então não tem 4 anos, 5 anos igual na política não. Depende de que ele os fez. Já o pajé não, o pajé é totalmente diferente. O pajé ele nasce pajé e morre pajé. Ele passa a vida inteira cuidando da medicina e da espiritualidade do nosso povo. O pajé ele trata, né, através dos meios naturais, que são casca de árvores, as plantas, garfadas, chás, ervas, banhos. Cuida das doenças físicas, mas também ele cuida das doenças espirituais, né? Quando não se sabe da doença também, nós vamos para a cidade. Vamos para o hospital, vamos para a farmácia, assim como vocês também. E aí o pajé ele consegue identificar uma criança ou um jovem, né, com esse requisito para repassar esse conhecimento. Então ele identifica uma criança, um jovem, e ele vai preparar durante 30 a 40 anos, né, para poder essa pessoa assumir a sua função quando ele morre. Então é assim, o cacique ele responde pelo coletivo, o pajé pelo meio espiritual. O cacique é uma escolha coletiva e o pajé é uma escolha espiritual. Então, tipo isso aí. Aí a comunidade não intervém na decisão da parte espiritual mesmo. Tá? Aí o pajé consegue identificar, ele vai treinar, vai preparar, né, a vida inteira a pessoa para poder a pessoa, quando chegar na fase adulta e o pajé morrer, ela vai suceder essa função. Certo? Aí pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser um jovem, para estar assumindo todos esses cargos que eu acabei de dizer. Aí essa comunidade aqui, a nossa aldeia é mandada mais pelas mulheres aqui, nós homens não. Mulheres dominando o mundo. Ah, elas fundaram essa aldeia aqui, aí nós homens aqui não nada não. Aí aqui nós temos a parteira, alguns partos podem ser realizados na aldeia. A depender da necessidade, leva para o hospital, né? Como todo mundo sabe, a gente não tem tecnologia para gerar uma cidade. Aí leva para a cidade. Aí esse conhecimento ela passa para sua filha. Aí sempre fica na mesma família. Né? O conhecimento que vai passando de geração em geração. Tá? Aqui na aldeia tem a escola, que vocês irão conhecer. A escola ela é tradicional, ela é bilíngue. Aqui na aldeia todos os professores eles são indígenas, né? Que saíram aqui da comunidade, foram para as universidades, se qualificaram e voltaram para atuar aqui na aldeia. E a disciplina é dada como, a nossa língua é dada como disciplina nas nossas escolas. Aí a língua do nosso povo, ela se chama Pachorrã. Não podemos generalizar e achar que exista uma língua global dos povos indígenas. Que exista uma língua que consiga se comunicar com todos os povos indígenas. Às vezes as pessoas imaginam que todos os indígenas falam tupi-guarani, não é dessa forma. Hoje o Brasil ele tem em média mais de 2 milhões de indígenas, somos mais de 305 povos e cada povo tem sua língua própria. Aí a língua do povo pataxó é o Pachorrã, existem 10 mil palavras catalogadas, ela foi uma das primeiras línguas indígenas a ser reconhecida pelo MEC como disciplina. E aí ela tem estrutura gramatical com verbos, adjetivos, substantivos, pronomes, advérbios. Aí ela é ensinada até o ensino médio. Aqui nessa aldeia, estuda até o Fundamental 1. Tem as mesmas disciplinas, sabe, que vocês têm lá na cidade. A única diferença é que são professores indígenas. E estuda aqui até o Fundamental 1, depois a gente vai para outra aldeia, que é Coroa Vermelha. Aí lá nós vamos fazer o ensino Fundamental 2 e ensino médio. Certo? E aí depois a gente presta vestibular, igual vocês. A área de abrangência das aldeias pataxós no estado, no Brasil, ela se Sul, expande? extremo sul da Bahia, existem 50 aldeias pataxós, existem 8 aldeias em Minas Gerais e uma aldeia em Espírito Santo. Era onde o nosso povo ele sempre caminhou, que é Bahia, Minas e Espírito Santo. Aí eles fazem esse ciclo aí. E em número de pessoas? 46 mil pataxó no Brasil.
E aqui na aldeia, quanto? Aqui é 110 pessoas. 110. Coroa Vermelha é a maior aldeia urbana. Existem 6 mil indígenas lá. Mas é urbano. Aquela escola que a gente passa perto é a escola A referência. escola indígena, onde a gente estudou. Onde os jovens daqui saem para fazer Fundamental 2 e médio. É onde a gente estudou lá. E universidade vão para onde? Depende qual curso superior que você quer prestar, né? Aí muitos daqui saem, vão para o UNB em Brasília, para o UFMG em Minas Gerais, para a UFBA em Salvador. Depende muito do que você quer cursar e aí você vai procurar uma universidade. Você presta vestibular assim como todo mundo. Se sua nota for boa, você vai procurar uma universidade. Tem uma índia, inclusive, que se formou em Direito, né? Temos Ano muitas, passado. muitas. Daqui, né? Daqui dessa aldeia, daqui da aldeia tem 3 pessoas que têm Direito e um rapaz está formando agora. Direito, Medicina, Antropologia. Eu sou químico. A minha área é Química. Legal. Eu sou licenciado e bacharel em Química. Estudou onde? Eu estudei na Universidade Federal da Bahia. Federal fiz da Bahia. pós, fiz mestrado nessa área também. Aí tem gente que é livre, né? A pessoa pode escolher. Eu trabalho numa universidade no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nos 2 estados. Nós temos 14 estudantes no nosso campus que são indígenas, todos do Amazonas e nenhum Pataxó, então estão convidados. Então a galera vai começar a conhecer lá. Isso aí. O FFS é de Chapecó, em Santa Catarina, que é a reitoria. A galera vai buscando assim, vai estudar, né? Sempre indica assim, os jovens para estar fazendo vestibular. Enem. Hoje em dia a qualificação superior ela é muito fomentada, principalmente pela nossa juventude, né? Hoje os mais velhos eles acabam almejando e incentivando muito os jovens a se qualificarem, até porque hoje existe a necessidade. Hoje a luta não é como antigamente, que era a base da força bruta, né? Na burduna, né? Hoje a luta é com conhecimento, se você não tem conhecimento você perde a batalha. Então, basicamente é se qualificar mesmo, é estudar assim como vocês. Tem que falar de igual para igual, é muito importante, né? Ter uma boa dicção, conseguir falar, conhecer seus direitos e deveres, né? É muito importante também. Mas você trabalha na sua área ou só trabalha Eu trabalho aqui na minha área. com a química? Eu trabalho com extração e caracterização de óleos essenciais. Aí eu faço extração, faço caracterização, identifico áreas, né, que tem árvores que possuem esse levantamento 7 no botão, mais fácil de vocês entenderem, né? E aí a minha área é essa mesmo, né, de qualificação. Aí minha formação é na área de fitoquímica, né? Aí, mais a parte químico-orgânica, minha área que eu atuo. E aí hoje eu trabalho no próprio Instituto da aldeia, né? Eu trabalho aqui na própria aldeia, na comunidade. Hoje não trabalho no externo, né? Não exerço minha profissão lá na cidade, eu exerço na própria comunidade, de uma forma que consiga contribuir para o desenvolvimento da nossa aldeia e do nosso povo. Né? A comunidade do Pataxó está mais avançada que a comunidade externa, então, na tua área. Em estruturas, né? A gente cuida muito em projetos, estruturas, faz gestão também, né, desses recursos da comunidade, então a gente cuida também. O objetivo é gerenciar mesmo, ajudar, contribuir. Não ser refém de nada. Legal. É importante lembrar que as aldeias elas não são beneficiadas pelo governo, né? O governo não manda recursos para indígenas, nem A, nem B, nem C. Então, a gente trabalha e temos profissões, né? Além de palestrante, a gente também tem a nossa profissão. Então, se nada der certo, vai dar certo. Então, é basicamente assim também, né? Então, aqui a gente cuida, né? Quem fortalece o trabalho são vocês quando vêm visitar. Então, nosso trabalho se mantém através dessa visita turística, né? Como eu disse, a nossa aldeia foi a primeira aldeia indígena do Brasil a trabalhar com turismo. Então, hoje, quando vocês chegam e vê tudo dessa forma, não foi assim. Existiu um trabalho árduo, né? Onde houve muita dor, sofrimento, mas também houve muito amor, né? E persistência para que isso que vocês estão conhecendo hoje se permanecesse por tempo. Então, esse trabalho aqui na mais velha aqui da aldeia avó, ela tem 105 anos, né? É a mais velha do nosso povo, a mais velha da nossa aldeia também. Uma hora dessa ela tá escondidinha, né? Por conta do frio, até eu tô com frio marreniana, né? Tipo isso aí. A gente sempre aprende com os mais velhos também. Eles nos ensinam muito, né? Eles é o caminho, assim. A única coisa que eles não autorizam é a gente casar com pessoas da cidade. Existe a regra, existe lei, né? Mesmo que você saia da aldeia para se qualificar, mas se você chegou lá e encontrou uma pessoa da cidade, você não pode trazer para aqui para a comunidade. Então o casamento ele tem que ser somente ele, você vai ter que sair. O casamento ele só pode ser realizado aqui na comunidade se for indígena e indígena. Pode ser de qualquer povo, de qualquer aldeia, desde que seja indígena. Não precisa ser especificamente dessa comunidade não. É porque todo mundo já endoou da cara de todo mundo já. Todo mundo conhece os defeitos de todo mundo, dá certo não. Aí casa cedo, é muito relativo a idade de casar.
Tem pessoas que deixam para casar um pouco mais tarde, né? Muito mais tranquilo hoje em dia, né? Antigamente era 12, 13, 14 anos. E hoje a idade é lá para 20, 25, 30, depende muito da pessoa mesmo. Ele é livre também. Aí o casamento ele é dessa forma na tradição, cada pessoa escolhe, né, com quem quer se relacionar. Antigamente era muito arranjado, né, os pais queriam obrigar os filhos, hoje não. Hoje você pode escolher quem você quer. É isso, né? Aí aqui nessa aldeia o casamento é realizado no dia 1º de agosto. Aí no dia 1º de agosto nós realizamos Paraguação, a festa da aldeia. Aí todos os anos se reúne várias aldeias e vem conhecer um pouco dessa tradição da nossa comunidade. Aí tem casamento, tem batismo, tem encontro, né? Tem toda uma dinâmica, uma temática a ser desenvolvida durante 5 dias de festa, né? Então, então vai em vários povos, né? E a gente tem uma programação bem recheada de trabalhos, né? De GTs, né? Justamente para poder a gente sair com um embasamento, né? Técnico dessa festa, né? Para o ano que vem. Essa festa fechada aqui para vocês? Não, hoje em dia ela é aberta para o público, porém assim, a gente sempre orienta os visitantes que venham a seguir a nossa programação. A gente não consegue ter essa palestra e nem consegue ter a caminhada. Na realidade é um dia mais nosso do que de vocês, então assim, vocês são convidados a conhecer a festa. Não é a gente que tem que ficar perto de vocês para poder, sei lá, tem muita gente que é meio que carente, que quer alguém que acompanhe, tem todo esse processo. Então, não é o dia certo. Então, se as pessoas que querem atenção, a gente não consegue dar, porque é um dia que a gente tem que dar atenção para os outros familiares, para os outros parentes, para outras etnias, entende? Então, assim, a data é aberta ao público, mas é uma data dinâmica. Se você não consegue acompanhar essa dinâmica, não venha. Aí se você quer ver casamento, você quer batismo, chegou ali, tá faltando eu posso ajudar aqui, então bora lá. Então é uma coisa assim muito nossa, né? É coletiva, é o espírito coletivo, né? Então é basicamente assim, nesse dia da festa. É bem legal, é muito interessante, né? Esse ano reuniu mais de 3.000 pessoas, né? Legal. Foram mais de 800 pessoas dormindo na aldeia, agora me pergunte como. Deu certo, né? Muita barraca de campo. Mas só o povo indígena ou pessoas de fora? Teve uns 12, 15 pessoas não indígenas que dormiram na aldeia, né? É porque, como eu falei, a gente não consegue trabalhar muito com o público de fora, né? É porque, assim, nem todo mundo quer viver da forma que a gente vive, né? Tem gente que quer conforto e algo do tipo e a gente prefere não proporcionar dessa forma. Porque, assim, a gente tem as casas, né, que são de dormidas, pernoites, só que nesses dias estão ocupadas. Então, assim, pessoas de várias famílias se dormindo no mesmo espaço, né? Aí uma casa fica 20 pessoas, por exemplo. Aí tem gente que não quer, que é uma parte mais exclusiva. Aí a gente tem essa casa aí pra fora da data pra alugar pra o pessoal conhecer também. Aí vocês alugam a casa. Dá pra pernoitar aí, só 2 dias só. 3 dias já tá ruim já. Ainda mais igual peixe, né? Quando você já tá fedendo já. A gente não consegue trabalhar muitos dias com visitante, né? E aí foge da nossa rotina, né? Sim. Do nosso trabalho. Sim. Mas aí é aberto também, visitante ficar 2, 3 dias na aldeia, pra conhecer a dormida, conhecer um pouco dos nossos rituais. Então é isso, gente. A pintura, né, tem um significado, vocês vão ver no rosto do pessoal, né? O casado sempre em linhas retas, como a minha, dela ali, sempre em linhas paralelas umas às outras, seja lá na vertical, na diagonal, na horizontal, linhas que sejam paralelas. Aí a pessoa é o casado. O solteiro usa muito traço em V e triângulo, como a do rapaz ali. A pintura com traços, né, diferentes, né, mais elaboradas, né? Aí a pintura do solteiro. Aí também vocês vão receber a pintura, caso vocês queiram, decorrer da família. A questão da espiritualidade, vocês têm um momento, assim, um ritual? Então, a gente faz todos os dias, né, o nosso Aue Heruê, que é uma forma de confraternizar e agradecer também, mas só pela manhã. É para abrir o dia, às 11 horas, 11h20. É a hora que a gente faz o nosso Aue, todos os dias. E aí temos na data de lua, né, pra gente fazer, sexta-feira e tal, então, toda uma dinâmica. Mas diariamente a gente faz todos os dias o Aue às 11 horas. Aí só uma vez por dia. E aí os estudantes podem participar? Participam, eles interagem, é bem conjunto, né? Vocês participam da dança, aprendem a dançar, passam. É mais de confraternizar mesmo, de chegada, do visitante e tal.
Sobre a história da chegada dos portugueses, aqui se celebra muito, né? O primeiro lugar que chegaram os portugueses ao Brasil, enfim. Os nossos livros de história costumam contar de uma maneira muito romantizada, né? O que vocês contam? O que vocês contam às crianças? O que se ensina na escola sobre isso? Os mais velhos eles têm uma participação muito importante no processo educacional, principalmente no meio da área de história, né? Eles participam, né? Dentro desse processo, porque assim a gente não consegue contar para os nossos essa mentira que vocês aprendem, que querem te empurrar de goela abaixo, né? O Brasil ele não foi descoberto, ele foi invadido, né? Éramos 10 milhões de indígenas, no decorrer de 500 anos, 97% da população indígena foi extinguida, então o papel do colonizador foi dizimar os povos que aqui já habitavam, escravizava os povos indígenas, estrupava os povos indígenas, retirava a riqueza dos povos indígenas. E o grande problema do nosso país é romantizar, como ele colocou, né? É romantizar, contando tudo numa visão europeia, né? Onde romantizam estupro, escravidão, genocídio, etc. E assim, não foi nada amigável, não foi nada legal. Imagine alguém chegar na sua casa com a roupa vestida totalmente diferente da sua, com uma fala, né? Uma língua totalmente diferente da sua, você não tem como abrir a porta para essa pessoa, né? Você não vai trocar um arco e flecha que protege, que dá sustento à sua família por um pedaço de espelho, por uma colher quando está dentro do livro de história. Não houve troca. Primeiro que o seu cara é diferente que chega no seu espaço, você não vai abrir as portas, você não vai ter um diálogo com ele, até porque você não consegue se comunicar com essa pessoa. Né? Mas a grande questão é um arco e flecha combater uma arma de fogo. Então assim, existem outra situação que ocorreu, né? Então o papel deles era matar mesmo os povos indígenas e retirava a riqueza, extraía, levava para a Europa, e era assim que eles faziam com os povos indígenas. Essa Matavam. história de Índia se apaixonar pelo branco, Só se for de desgosto, né? Porque a maioria morreu estrupadas, né? É complexo falar sobre isso, né? Então, é complexo, mas é importante. A gente precisa ouvir. Pois é, então não tem essa de Iracema se apaixonou e se jogou ao mar em busca do seu amor. Nada disso, isso aí é tudo romantizando, né? O que acontecia é que a gente sabe que as embarcações que vieram eram pessoas que não eram do bem, né? Estavam no processo de expedição, no processo de experimentação. Caso as embarcações afundassem no meio do caminho, eles já estavam pagando as suas penas, porque eram estrupadores, eram ladrões, eram matadores, né? E vinham para o Brasil, chegaram no Brasil e encontraram, né, essa pureza do nosso país. E aí eles faziam o que eles faziam porque eles achavam-se dono e eles eram os únicos seres humanos e éramos selvagens, né? A partir disso, né? Então, destruir a mata, o ser humano é uma pessoa consciente e racional, e a gente que queria proteger a mata éramos selvagens. Né? Então a gente não sabe até onde a gente consegue parametrar ou colocar isso dentro de dois equilíbrios, né? Quem é civilizado ou quem não é. Né? Então, era isso que fazia. A catequização dos povos indígenas também ela foi um propulsor para a dizimação dos povos indígenas. Porque a coroa portuguesa naquela época não reconhecia os povos indígenas como seres humanos. A Igreja Católica, com seu processo de catequização, pegava aqueles indígenas para escravizar os povos indígenas e pôr uma nova língua, uma nova doutrina, uma nova religião. Era esse papel, né, que eles faziam também. Então, a Igreja Católica ela teve mais culpa ainda no processo de dizimatório dos povos indígenas. Que, na maioria das vezes, os indígenas pensavam que ali seria o refúgio, ali seria o momento que eles estariam tudo bem, mas na realidade não estavam. Matava os adultos, pegava as crianças, doutrinava, colocava outra cultura, outra religião, né? Porque os povos indígenas tinham sua própria religião, tinham sua própria língua, né? Mas eram chamados de incrédulos, falsos e mentirosos, porque eles não queriam seguir o que eles estavam doutrinando. Né? E como é que hoje vocês trabalham essa questão para manter as suas religiões com esse avanço que tem de... A gente não deixa a igreja entrar na aldeia. Perfeito. Se a pessoa quiser ser evangélica, alguma coisa assim, ele sai da aldeia para ir para a cidade. Mas aqui dentro da aldeia a gente não deixa construir templos, né? Porque assim, a igreja é seu corpo, né? De fato, né? Então você tem sua própria igreja, né? Então, com diversas doutrinas que vem chegando, né? A nossa religião ela já existia, né? Há muito tempo atrás. É uma religião mais chamada de politeísta ou animista, crê em vários deuses, Deus natural. Então na nossa cultura existe sim o Deus da água, Deus do fogo, Deus do sol, Deus da terra, Deus da lua. Na nossa cultura sempre existiam esses deuses, né? Mas além desses deuses, sempre existe um Deus criador, um Deus superior, que ele é chamado de Nyamissum. Ele só tem um nome diferente, mas é o mesmo Deus que vocês creem. Né? Mas éramos crucificados e sacrificados por acreditar um Deus que tem um outro nome, né? Mas ele tinha o mesmo papel, ele é o mesmo ser. Então, a única coisa que a gente tenta organizar é só que as pessoas não cheguem com igreja dentro das aldeias, né?
E isso é um processo muito complicado, porque somos chamados até hoje de incrédulos, mentirosos também, ou diabólicos, né? Porque se não seguir aquela religião, você é do diabo, né? Então, deixa a gente ser do diabo, então, né? A gente tem a nossa religião. Esses que falam aí talvez não vá nem para nenhum canto, né? Talvez a gente vai para outro canto lá e não consegue nem encontrar ele lá, né? Então, a gente tem aí os mais velhos assim que tem a pureza, né? De acreditar em Deus, mas é o Deus que ele chama de Niabissu, né? Que é o mesmo Deus que vocês também estão crendo, né? Criador, Como na né? Bíblia, né? Tem lá o Criador do Yeshua, universo, né? Tem outros nomes, Jeová, outros nomes, né? Mas é o mesmo, né? Independente da língua, toda a língua, né? É o mesmo Deus, né? Então, Sim. é isso que a gente tenta transpassar para as nossas crianças, né? Então, acho que se você quer ter um segmento, né, você ensinar seus filhos a entender e a respeitar também o espaço que ele está entrando. Se ele vai entrar na mata, tem o espírito da mata que ele protege, né? Se você vai entrar no mato, tem o espírito do mato que está protegendo o mato, né? Então existe todo um equilíbrio. Se você não tem um respeito por isso, né? Por exemplo, a Lua ela tem um segmento. Se você for olhar dentro do conhecimento da Lua, ela impactou em todos os aspectos do nosso planeta, né? Então, desde plantação, pescaria, né, as mulheres ganharem neném. Então, assim, querendo ou não, ela também é uma religião. Ela tem um Deus que protege, que é um Deus que guia, né? A gente tem um Angorô, que é a Deus da Lua, né? Então, que protege. Então, assim, a ciência mesmo, ela comprova em todos os aspectos, né? Desde que sejam gravitacionais, né? Nem que sejam gravitacionais, mas o controle das marés, tem todo um processo, né? Então, a gente tem que ter o respeito, né, pelo sol, pela lua, pela mãe natureza, pela água que a gente está bebendo, pela água que a gente está se banhando. Então, eu acho que o respeito ele parte daí, né? Acredito que essa palavra é muito mais forte e muito mais importante do que a própria religião. Se você respeita aquilo, você tem dentro de si, né, sei lá, uma salvação, né, um conhecimento que ninguém vai te tirar. Então, Como chama o deus ou deusa do mar? hã? Como chama o deus ou a deusa do mar? Lataju e Maratibá, né? O deus da praia, o deus do mar. Maratibá. Aí já tem já o deus, tem o João Pé, que é o fogo, né? Tem a Catubaiá, que é a mãe da mata, né? Tem todos a nossa cultura. Acredita, a gente faz os nossos cantos. Não sei se vocês conseguem perceber que as mulheres elas estão de marrom. Elas estão simbolizando o Ranran, né? O deus da terra, né? O espírito da terra. Amanhã elas vão estar com amarelo. Né? Não sei se você recebeu a vestimenta das mulheres, né? As mulheres específicas elas estão de marrom. É porque agora tá frio, alguns já botaram as cores. Mas os bustiers, os adornos, as cores, né? Os seus adornos, elas estão simbolizando. Porque na nossa cultura também, a mulher é guardiã do elemento. Então ela tem esse papel de cuidar do elemento. Aí elas estão cuidando hoje, estão falando do elemento terra. Amanhã já é o elemento sol, depois amanhã é a água. Então, assim, são 6 dias que ela simboliza os 6 elementos que nós temos, né? A lua, o sol, o fogo, a água, né? A terra, né? E a natureza. Então, todos os dias ela simboliza como forma, né, de cada cor para agradecer o elemento natural. Então, tem também esse respeito aí que a gente ensina às nossas crianças. Então é isso, né? Aqui a vida é muito coletiva, ela é muito comunitária, a criação também ela é muito comunitária, né? Às vezes a responsabilidade do seu filho também não é só sua, a gente também acaba abraçando, né? Acaba ajudando a cuidar, a educar, né? Eu acredito que é uma criação muito melhor também, porque você passa a respeitar todos, né? Independente de idade, sempre o respeito ele acaba prevalecendo. Então acho que a vida coletiva é diferente, né? Por isso que a importância de não a chegada de pessoas não indígenas dentro da aldeia, porque a gente sabe que o mundo lá fora ele é muito individualista, as pessoas elas só pensam no seu e nos seus, né? E aqui a vida é comunitária, a gente não tem um banheiro individual na nossa casa, a gente tem um coletivo aí, tem a mata ali, tem a cozinha que é uma só para todo mundo se alimentar, o artesanato que é muito coletivo, a gente aprende muito pequeno, né? A gente vai aprendendo a ter responsabilidades também, a produzir algo, então também tem isso, não é só trabalho, hoje em dia essa geração ela é mais estudar mesmo, né? Na nossa época a gente tinha que trabalhar, né? Mas mesmo assim eu estudava bastante, me formei com 16 anos, entrei na universidade com 17, mas assim a gente tem que trabalhar em vez de estudar, né? E hoje não, eu não sou da geração tão longe, então eu tenho 27 anos, né? Então assim, essa geração ela já interpreta que seus filhos a obrigação é somente estudar, não é fazer artesanato, né? Para ir para a praia, para vender, ou trabalhar, ou fazer um trabalho braçal, né? Então essa geração ela tem muito mais privilégios, porque a gente ia andando, né? Todos os dias para a escola, né? E independente de chuva, sol, né? E hoje não, hoje
As crianças têm um ônibus, os jovens aí tem um ônibus aí que tem dia que eles querem ir pra escola, vai, tem dia que não quer também não vai. Então assim, na nossa época a gente tinha muita opção, a gente tinha que ir andando mesmo. Independente se tá Vai ou chovendo. vai, né? Se tava chovendo e não tava, né? E era isso, tinha que sair 5h30 da manhã pra chegar lá e ir pra escola e voltar, né? Todo dia tinha que andar 15 km, né? Tão perto que não. Então, isso hoje em dia não, hoje é mais fácil, né? As crianças têm um ônibus aí que bate na porta aí, espera eles até acordar, tem motorista que é até legalzinho, fala assim, rapaz, chega ele, liga, bota no grupo, liga, fala, avisa pros meninos, os meninos mandam o rádio, pé, chega lá, acorda fulano aí pra poder ir pra escola. Não, dá pra esperar uns 5 minutinhos. Não, a gente não botava na canela mesmo, chega, chamava aí os primos aí, bora. Ia na maior felicidade, né? Não ia triste pra escola não. Então, acho que é isso, né? A vida que a gente leva, né? É a nossa cultura. Vocês vêm conhecer a nossa vida, né? Então isso não é um teatro, não faz de conta, não é uma apresentação. Porque a gente não consegue seguir um roteiro. A gente não tem como seguir um roteiro. Porque a gente vai ser desmascarado em cima do nosso próprio roteiro. Então, se a gente não sabe da nossa vivência, né? Então o que vocês estão conhecendo aqui é a nossa vida mesmo. Vocês chegaram aí, eu estava almoçando, terminei de almoçar, vim cá atender vocês, né? Então todo mundo vai seguir a sua rotina diária mesmo, né? Então o visitante é muito importante, mas a nossa vida vocês não conhecem mesmo. Aí, às vezes as pessoas pensam, é uma apresentação, eu faço de conta, não sei o que, tá bom, então tem que você pensar nessa forma. Então é isso. Agora, vou chamar um guia aqui para vocês. Vocês já estão, né, com o guia no Uru, né? Vou chamar as pessoas, em comunicação também. Aí, geralmente para chamar, né, a gente bate lá, tá chamando alguém. E trazer as crianças para aprender um pouco mais. Né? Acho que essa geração ela tá até melhor por conta dos conhecimentos que vão chegando, principalmente no processo educacional. Né? A gente tem ocupado diversos espaços que acaba priorizando, falando um pouco sobre a nossa cultura e sim, de fato, protagonizando muitas coisas que antigamente ficávamos no anonimato, não participávamos do processo de escutatória, né? E hoje a gente que está falando, a gente está escrevendo, né? A gente tem aí, né, Davi Capenauá, Ailton Krenak, vários indígenas dentro do processo da literatura que tentam, né, ensinar, colocar, né, muitos aspectos indígenas que antigamente era só aquela visão estereotipada ou aquela visão criada dentro dos livros de histórias, né? E quando vocês vêm conhecer um pouco da nossa aldeia, um pouco da nossa cultura, né? É uma vida diferente, né? Então, pode? Não, muito obrigado. Podemos seguir. Agora posso fazer uma também? Essa aqui é a nossa primeira parada, tá? Mas antes de tudo, como mal me apresentei, eu vou estar dizendo Itchenhantó, que significa boa tarde, e vocês respondem Mireaú, que é a resposta de boa tarde, pode ser? Pode ser? Itchenhantó, Miriaú. Tchai, Taputatometô, Paputocortume Achaiuan, bom dia, sejam bem-vindos. Meu nome é Chaiuan. Chaiuan em nossa língua significa dia, tá? Porém, todos aqui me conhecem por Taiwan. Como eu estava dizendo, essa daqui é a nossa primeira parada. E aqui nós temos o Quijêmero Pajé, tá? Acredito que muitos de vocês conhecem nossa moradia, porém como Oca, só que Oca não é nossa língua, já é na língua do nosso país Tupi-Guarani. Na língua do povo Pataxó é conhecida como Quijêmero, e como eu já estava dizendo também, esse daqui é o Quijêmero Pajé. Nós temos o cacique, também nós temos o pajé, que são duas grandes lideranças. Porém, o pajé ele é um líder da parte espiritual e também da parte medicinal. Então é aqui onde ele cuida da meditação espiritual, da purificação. Inclusive ele está dando uma bênção ali para um casal, tá? E logo em seguida vocês também, que caso queiram passar, ter uma consulta, aí a gente pode estar vendo isso com ele, tá bom? Então é aqui onde ele cuida dessas partes, questão espiritual e medicinal também. E aqui ao lado, tá? Nós temos um espaço onde ele, juntamente com a esposa dele, faz um preparo de um chazinho ali, tá? A gente vai poder estar conhecendo um pouquinho também. Se não me engano vai ter batata doce, tem uma empinha ali também, tá? E a gente vai poder se servir. Só lembrando que a gente está um pouquinho refém do tempo e da questão do horário, tá? Então a gente tentar finalizar o quanto antes para que a gente possa dar continuidade e conhecer as demais partes do passeio, tá bom? Perfeito. Então a gente vai
Encosta aqui. Passou o pessoal aqui em cima, mas dá pra... Sim, aqui nós temos dois tipos de chá, tá? Porém os dois são canela. Esse daqui é o canela bem mais comum, né? Realmente todo mundo conhece. Esse daqui é mais usado como calmante. E aqui a gente tem o canela de velho. Tem mais para circulação, dor na coluna, estômago, diabetes, tá? Então são os dois tipos de chá que a gente está tendo no momento, tá? Aí, caso vocês queiram experimentar, tá? Aqui tem a xícarazinha ali. Boa tarde. Tem a concha aqui, vocês mesmos podem se servir. Tá? O Guré, ele que é responsável pela questão de espiritualidade, medicinal dentro da comunidade, tá? É, tem aqui tudo. Ainda tem gente no restaurante aí? Serve para mim, por favor. Ok. Vamos ver. Tem um pessoal lá. Mas aqui é só. Pode ficar tranquilo que não vai pegar vocês não. Tá? Aí aqui a gente tem dois tipos de cobra. Esse daqui é a rabo de veludo. É bem peçonhento. E aqui a gente tem a carne nana. Que é peçonhento, porém não é tanto assim quanto o pessoal diz ontem. Aí ali tem um bicho bom, né? Acredito que muitos conhecem. Tamanho. Porém aquele ali é bem grande. E aqui a gente tem um besouro conhecido como serrador. O serrador ataca principalmente as palmeiras? Também. Também? E principalmente horta, né? Ele gosta bastante de destruir uma horta. É, batata doce, é bom. Pode voar. Ele tá usado também pra fazer o banho também, pra de cabeça. É. Ali é o canela de velho, né? Ali tá é o galho. É, só tem a farinha de mandioca com coco ralado aí. Que é, inclusive é pra vocês mesmos experimentarem, tá? Se quiserem experimentar. Tem ali. Na moda indígena mesmo, tá? Põe na palma da mão e pode. A nossa é a temperada daí para churrasco é a comum só. Pajé é o senhor que cuida da sabedoria das ervas, da medicina. A gente entende um pouquinho. É. Não muito não, mas entende um pouquinho. Dos remédios, das ervas E da vida espiritual. também. Aqui serve, aqui não serve. Então, um pouquinho de sabedoria, não sabe muito não, mas um pouquinho. E como é que passa esse conhecimento de uma geração para outra? Passa assim, se ele nascer sendo pajé. O pajé tem que nascer sendo pajé. Porque vê que tem um sobrinho, tem um filho, tem um primo, ele vai ser pajé. Ele tem que nascer sendo pajé. E como se descobre ele? Descobre bem, É. porque muitos meninos brincam só com carrinho, bola, né? E quem nasce sendo pajé não brinca com isso, só vai brincar com mesmo, só com folha. Dizem que ele fazia horta, para saber que ele é um pajé, por isso que sabe que ele vai ser pajé. Que não brinca com outro brinquedo. O brinquedo dele mais é com horta. E aí que vai ser descoberto. E como
ensina durante a vida um jovem? Ensina, ele já vem com a sabedoria dele. Uhum. Ele só pede pela experiência, mas E ele vai pegar a experiência convivendo contigo? com o pai, com a mãe, Uhum. com o avô, com a... Ele vai pegar a experiência, só um pouco, mas o resto tudo aí que já vem com a sabedoria dele. Muito bem. Como é que ele pode estar tirando o remédio, como é que não pode, que jeito ele pode tirar, que lua ele pode estar tirando os remédios, tudo aí já é a sabedoria dele. Como é que ele tem que chegar num pé de canto, pedir licença do pé de canto para poder estar tirando ou uma folha, ou um galho, ou uma raiz, ou uma casca dele. Isso aí que é a sabedoria do pai. Se ela não chegasse morta, aí a gente, para finalizar, a gente vai estar usando uma dessa aqui. Mas como eu disse, a lança ela é mais usada para arremesso, então a gente geralmente faz ela bem fina, como se fosse uma flecha, porém maior, né? Ponta de osso, e colocando algumas penas embaixo, para quando ela for arremessada ter uma estabilidade e um alcance maior também. Então, as duas formas que a gente usa a lança. E a tinta que vocês estão usando? De que planta? No corpo? Não, na tinta da pintura da Essa é uma argila. Argila. Inclusive a gente usa nas pinturas também corporais, faciais também. Que ajuda também, apesar de ser para decorar, para realçar um pouco mais, serve também para tirar mancha, cravo, espinho, então tem várias utilidades também. Como eu falei um pouco antes, esse daqui é o nosso quigeme. O quigeme, como vocês podem ver hoje, ele é batido a barro por ser uma área demarcada, decidimos fazer uma moradia que vai durar um pouco mais de tempo. Então, ele hoje é batido a barro, pau a pique, nós temos também o ovo tratado, que é vindo da variação. Por ser também uma área demarcada, é também uma área de preservação. Então, a gente recebe doações para fazer não só esse, mas os demais quigeme, como vocês vão poder ver, tá? Na parte da cobertura, a gente tem a piaçava. Acredito que muitos conhecem a piaçava, porém mais a parte da fibra, né? Que é usada para poder fazer a vassoura, então é um pouco mais grossa. E essa daqui é somente a parte da boca, que é bem mais leve. Então ela é usada sempre como cobertura, tá? Porém, antes de ser feito os peitos, como nós chamamos, ela é colocada ao rio. Quando ela tem um contato com a água, ela começa a encharcar. Então, encharcar, ela enche. Então, apesar de ter essas partes falhas aqui, tá? Ela vai receber o primeiro grau de chuva, ela vai ter o contato com a água, ela vai começar a encharcar. Então, ela vai inchar. Ela vai tampar essas partes falhas aí, então vai evitar que molhe na parte de dentro. Então ela só vai somente escorrer apenas cair do lado de fora, tá? Como eu estava dizendo, nosso quigeme hoje por ser uma área demarcada, decidimos fazer esse tipo de moradia que vai durar bem mais tempo, né? Mas o povo Pataxó, ele já foi um povo nômade, então a gente ia fazer uma moradia fácil de fazer e de desmanchar. Então um bom exemplo da nossa primeira moradia nós temos esse aqui. Seria mais ou menos dessa forma, com essa estrutura, tá? 3 troncos grossos, algumas demais ao lado somente para pôr cobertura. Era somente uma porta, então a nossa cobertura não quer ser feita coberta até o chão. Porque apesar de ser um povo nômade, o povo Pataxó ele tinha uma rivalidade com os povos botocudo, os povos canibais daquele tempo. Claro que ainda existe eles, tá? Porém a descendência deles não são mais canibais e também já são bem mais amigáveis do povo Pataxó. Então não existe mais a necessidade da gente estar vivendo da forma que a gente vivia antigamente. Mas naquele tempo realmente existia essa necessidade. Né? Então a gente sempre fazia com essa estrutura. Porque, por exemplo, vem esse grupo de botocudo, eles iam atacar pela porta, a gente ia sempre fugir por baixo. Aí chega a questão também do carregamento do tronco. Eu acredito que você deve ter ouvido. Para o indígena poder se casar, ele tem que carregar um tronco, quando a gente precisa da moça. Né? Então tudo isso devido aos conflitos que a gente sofria antigamente. Então se aquele indígena depois casado tivesse esposa e filhos, ele não poderia fugir e deixar a esposa e filhos para trás. Então ele colocaria a esposa no ombro, o filho entre os braços, poderia eles em um lugar seguro e voltaria a pegar guerrear. Então por isso que até hoje a gente mantém esse ideia de resistência, onde o tronco ele simboliza a esposa. Então se ele deixar o tronco cair, ele não vai poder se casar.
Tá? Ele vai ter que esperar até um próximo ano. Caso a moça ainda queira, né? Depois ela vai vergonha, acho que a gente recebe. Mas é fundamental que ele consiga passar por esse teste, né? Então, esse é o principal objetivo na qual a nossa primeira moradia ela era feita, né? E hoje, por não existir mais essa necessidade, mas para simbolizar, ou então para ele demonstrar que ele tem como manter a família dele sempre na questão da segurança, ele tem que passar por esse teste que até hoje, inclusive dia 1º de agosto, aconteceu aqui o casamento tradicional, tá? E voltando a falar um pouquinho sobre a questão do quigêmeo, o quigêmeo hoje ele também é feito com esses dois formatos de portas, uma sempre ao nascer e outra ao pôr do sol, tá? Mais voltado à questão da espiritualidade. Claro que a gente sabe que existem os espíritos bons, né? Mas existe o espírito ruim também. Um exemplo pode estar pondo algo na minha cabeça, uma coisa meio que nada a ver, para eu poder causar uma discussão com o parente. Então, para evitar esse tipo de situação, a gente acredita que os dois formatos de portas, em questão da claridade, por exemplo, o primeiro reflexo de luz ao nascer do sol entra por essa porta aqui, então espanta o mau espírito pela parte do dia, e o último vindo pela parte da tarde, o pôr do sol, espanta o mau espírito pela parte da noite. Então assim a gente pode estar vivendo um pouco mais tranquilo, digamos assim, né? Aí nós temos a tarimba, né? Como vocês podem ver, nossa cama bem confortável. A tarimba ela já seria mais usada aquele tempo pelas crianças, tá? Hoje o casal ele já tem sua privacidade, digamos assim, então já tem sua própria tarimba, porém a gente já traz um pouco do conforto de vocês, a gente já tem colchão, coberturas, lençóis, temos roupa normalmente, tá? Porém realmente nosso dia a dia é esse. Então, mas a gente tem trouxe um pouco do conforto, claro que a gente tem toda a modernidade, né, a civilização aqui próximo, porém a gente tenta viver no mais rústico, na parte tradicional, o máximo possível. E aqui a gente tem algumas modificações em relação à nossa moradia. Temos portas de abrir, fechar, trancar, certinho. Janela já tem também, tá? Essa daqui não tem, mas as demais vocês vão ver que já tem janela, que ajuda na claridade também na ventilação. Então foi algo que a gente já trouxe também. E a principal, eu falo a questão da privacidade. Até porque esse é o tamanho original que seria da nossa moradia. E não vivia somente uma família. Hoje um quigêmeo desse tamanho aqui é praticamente um recém-casado, né? E aquele tempo não era dessa forma. E um quigêmeo desse aqui vivia mais ou menos de 2 a 3 famílias. E a gente costuma brincar que aquele tempo não tinha televisão, né? Então, As famílias eram grandes. então a quantidade de filhos era bem maior. Então seria uma base aí mais ou menos de 15 a 20 pessoas em uma moradia dessa para poder dormir. Para realmente ficar muito apertado e para o casal realmente não existia a questão da privacidade. Então hoje, um exemplo, uma família com 7 pessoas, o quigêmeo já pode ser maior. Porém sempre mantendo o tamanho, o formato. Porém pode ser maior, pode haver divisão de quarto. O casal ele já dorme na sua própria tarimba, então já existe a questão da privacidade. Porém não tem divisão de cozinha, tá? A gente tem a cozinha comunitária e as mulheres fazem café da manhã, almoço e janta para todo mundo. Então não tem essa necessidade de vou lá no meu quigêmeo fazer o meu almoço e minha janta. Então não tem essa necessidade, tá? Então é basicamente um pouco aqui da qual a nossa primeira moradia era feita, e por qual necessidade, né? E hoje é mais ou menos como que é a forma que a gente vive hoje, tá? Então é um pouquinho para vocês. Caso vocês tenham alguma pergunta, dúvida, vocês podem ficar à vontade também. Tá? E se surgir também durante a caminhada, fiquem à vontade também, tá bom? E aqui nós temos nosso quigêmeo com o Bakurai, nossa casa da memória. Na verdade, o nosso mini museu, tá? O coordenador responsável é o Oiti Pataxó. Então, muitas das artes aqui são feitas pelo Oiti, exceto as fotografias. Eu vou estar falando um pouquinho melhor para vocês. Mas logo em seguida, sobre desenho mais elástico, qualquer pergunta, dúvida, pode ficar à vontade também, tá? E aqui ao meu lado esquerdo, no lado direito de vocês, nós temos as fotografias todas tiradas no dia 1º de agosto. Inclusive é o dia no qual acontece o casamento tradicional. Então a gente, por esse casal, ele tem que passar por 2 provas. E a primeira e uma delas é a caçada do guerreiro, onde uma forma dele demonstrar que ele tem como manter a família dele na parte da alimentação. Depois de conseguir realizar a caçada,
A gente faz um Awe Heruwe, que é uma dança de agradecimento e fortalecimento ao guerreiro. E logo em seguida a gente convida ele para poder que a gente possa estar fazendo as pinturas corporais, que é uma forma também de proteção. Né? Então depois de feitas as pinturas, ele vai passar por o segundo teste, que é o carregamento do tronco. O carregamento do tronco é sempre equivalente ao peso da noiva. Se ela pesa 60, 70, 80, então sempre é o peso da noiva. Percurso 250, 300 metros. Chegou ao centro da aldeia, acontece a cerimônia de casamento, onde vai haver a troca de cocares. A troca de cocares representa a questão da proteção. O cocar ele é um uso individual, que tem também o da proteção, então é uma forma de dizer que a partir daquele momento um vai estar sempre protegendo um ao outro. Eles vão também estar tomando a bebida sagrada, que é o cauim, feito da mandioca, fermentado, seria colocado um pouco da cana. E ali passaria a ser uma bebida também alcoólica, né? Porém aqui não é mais permitido a questão de bebida alcoólica, então por retirar da parte da cana, mas não deixa de ser uma bebida sagrada. Tá? Essa bebida ela simboliza que a partir daquele momento ele se torna também um só. Tem um ritual dos parentes se chamar calês, tá? Aqui eles não estão casando com a mesma mulher não, tá? É um ritual deles ali, onde eles têm, digamos que é um rito de passagem, né? Digamos assim. E assim como no povo Pataxó, era na verdade, o povo Pataxó ele não tinha questão de adolescência, né? Então a moça, digamos que desceu a primeira vez, ela já é considerada uma mulher. Seria mais ou menos uma faixa de 13, não sei, né? Então seria mais ou menos essa faixa aí. E o rapaz, ele passaria por esse rito de passagem, então mais ou menos nessa idade também, de 12, 13 anos ali, onde ele já passaria a ser considerado um homem, né? Então ele já é permitido também a se casar, porém ele tarda mais, porque ele tem que carregar o tronco, então ele tem que estar um pouco mais preparado. Então